Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Como é bom nos deixar ser iluminados pela palavra de Deus, nos deixar ser conduzidos pela sua palavra. É deste modo que a gente compreende verdadeiramente o que Deus quer de nós. É preciso que sejamos honestos e todos os dias reservemos um tempo adequado para escutar, refletir e rezar a palavra de Deus. Afinal de contas, é assim que nós criamos intimidade com o Pai Eterno. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aproveitar este momento oportuno que nós temos. Deixemos que a palavra de Deus alcance o nosso coração. Vamos fazer a nossa reflexão com o coração aberto e procuremos em tudo colocar em prática aquilo que nós iremos escutar. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha, e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei com que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos este belo trecho do Evangelho que nos narra a multiplicação dos pães no Evangelho de São João. E esse trecho do Evangelho tem muito a nos ensinar, por isso, vamos com calma refletir alguns elementos deste Evangelho que nos ajuda a compreender o verdadeiro significado daquilo que ele quer nos comunicar. O Evangelho começa justamente falando que Jesus passa de uma margem do mar da Galileia a outra, e Jesus sempre nutria das pessoas uma grande simpatia. As pessoas sempre queriam estar junto de Jesus, escutar a sua palavra, ver os seus gestos. E é isso que o Evangelho inicialmente apresenta. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. As ações de Jesus atraíam a multidão para si. E isso é muito bonito. Depois o Evangelho vai descrever alguns detalhes importantes, gestos importantes de Jesus. Diz que Jesus subiu então à montanha, sentou com os seus discípulos.
Como nós sabemos, a montanha é o lugar da revelação de Deus. A montanha não é simplesmente um lugar geográfico. A montanha é o lugar onde Deus se manifesta. É ali que Jesus está. O Evangelho faz questão de dizer que Ele está sentado. A posição de quem está sentado é a posição dos mestres de Israel. Significa que Jesus tem um ensinamento muito importante a dar aos seus discípulos que estão diante de si. Mas o ensinamento de Jesus é diferente do ensinamento dos outros mestres de Israel. O ensinamento de Jesus é realizado com gestos concretos. E hoje, o ensinamento que Jesus dá a seus discípulos é que não é razoável deixar quem tem fome de mãos vazias. É justamente aí que a gente percebe a sensibilidade de Jesus. Olha o que diz o Evangelho. Levantando Jesus os olhos e vendo grande multidão que acorria, disse: onde arranjaremos pão para eles comerem? Esta sensibilidade de Jesus, Ele vê. E não é um olhar simplesmente de constatação física. O ver de Jesus é mais profundo, porque Ele vê a necessidade de quem está diante dele. Ele vê que aquela multidão está faminta e, por isso, Ele procura caminhos para saciar a fome daquela multidão. E faz esta pergunta a Filipe, um dos seus discípulos: onde arranjaremos pão para tanta gente? E o próprio Evangelho diz: Jesus sabia o que fazer, mas queria ver a reação do seu discípulo. Talvez Jesus também hoje se aproxima de cada um de nós, percebendo a necessidade da multidão, hoje também que passa por necessidade, e Jesus também quer ver a reação de cada um de nós nos perguntando: onde arranjaremos pão para tanta gente? E como nós responderíamos a esta pergunta de Jesus? Como eu e você responde a esta questão que Jesus faz a Filipe e que deve ressoar também dentro de cada um de nós? Bem, a resposta de Filipe é sempre em busca de resolver o problema por meio de dinheiro, comprando as coisas. Olha só o que diz Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Portanto, Filipe tem um olhar mesquinho. Ele acha que o problema da fome será resolvido com dinheiro, será resolvido lá fora, com a compra de pães. Um outro discípulo ainda de Jesus, como diz o Evangelho, André, o irmão de Simão Pedro, procura encontrar uma outra solução, mas ainda seu coração também permanece mesquinho. Olha o que diz Simão Pedro: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Ele vê alguma solução, mas o seu coração ainda permanece estreito. O pouco não é suficiente para saciar a fome de muitos. Jesus age diferente. Para Jesus, o problema da fome não se resolve com dinheiro para comprar pão lá fora. Para Jesus, o problema da fome se resolve na partilha do pouco que se tem. É por isso que Jesus, olhando aquilo que aos olhos humanos parecia pouco, 5 pães e 2 peixinhos, ele faz diferente. Fazei que acomodem. E havia ali muita grama, sentaram os homens em número de 5.000 aproximadamente. Isso para dizer da grande multidão que estava ali diante de Jesus. Jesus tomou os pães e, depois de dar graça, distribuiu-os aos presentes. É a imagem da Eucaristia. Jesus toma o pão, dá graças a Deus. Isso é bonito porque o pão, obviamente, é fruto do trabalho humano, mas antes de tudo, Jesus entende que o pão é dom de Deus, é graça de Deus, por isso dá graças a Deus pelo pão recebido. Igualmente faz o mesmo com os 2 peixinhos, depois reparte e pede que seja distribuído às multidões. E o Evangelho, para narrar justamente que a partilha é capaz de resolver o problema da fome, vai dizer que ainda sobraram 12 cestos dos pedaços de pães, depois que todos comeram
e ficaram saciados. Meu irmão e minha irmã, Jesus tem um coração largo. Jesus não pensa como os seus discípulos. Para Jesus, o pouco, se partilhado, se torna muito. Para Jesus, se sabemos partilhar o pouco que temos, poderemos resolver a necessidade, a fome de tantas pessoas. Nós precisamos ser tocados por este Evangelho. Permitir que também nós, hoje, assim como Jesus, busquemos saber partilhar o pouco que nós temos, confiando que se ele for partilhado com amor, poderá saciar a fome de tantas pessoas. Peçamos a graça de que, tocados por este Evangelho, sejamos também solidários e cheios de compaixão, assim como Jesus, para ver a necessidade da multidão. O ensinamento de Jesus para nós hoje é de ter um coração sensível, um coração largo, um coração capaz de ver no pouco, mas se partilhado, a possibilidade de saciar a fome de muitos. Por isso vamos rezar, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno cheios de gratidão por esta oportunidade que tivemos de escutar e refletir a Palavra de Deus. Vamos rezar com confiança. Pai Eterno, nós te agradecemos por esta oportunidade de acolher esta mensagem tão profunda de Teu Filho Jesus, que nos ensina a ter um coração largo, a superar a mesquinhez e a saber partilhar o pouco que nós temos. Te pedimos no dia de hoje um coração sensível e cheio de compaixão, assim como o coração de Teu Filho Jesus, que é capaz de ver a necessidade de quem o cerca. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.